Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé. É com muito prazer que estamos mais uma vez aqui, trazendo até o seu lar o nosso programa De Frente com o Sagrado. O programa que procura trazer sempre para vocês uma orientação, um entendimento daquilo que o nosso programa entende que deve ser passado dialeticamente para você, sem entrar nunca em méritos de fundamento. Nosso programa ele é produzido para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, sem em momento algum querer afrontar princípios de outros segmentos ou de outros doutrinadores da cultura afro-gaúcha. Como sempre eu falo, neste momento peço a evocação do Sagrado para abençoar você, a sua família, concedendo bons propósitos, o equilíbrio, o caminho e a direção. Que o Sagrado abençoe a todos, concedendo cada vez mais bênçãos e bênçãos dos nossos orixás. Primeiramente, quero agradecer muito a interação que acontece com o programa, de pessoas que assistem, de pessoas que mandam mensagens para mim, agradecendo as orientações, parabenizando o Eric pela forma que ele coloca as questões. Essa semana tive um retorno de uma pessoa muito conhecida que tem assistido o programa e se diz muito realizado, porque ele não é da cultura e ele tem acompanhado e procurado entender um pouquinho mais a nossa religião. Nós temos nosso seguidor aí do interior, ele e a família que sempre nos assiste. Muito obrigado a todos vocês. É muito importante que vocês interajam com a gente, pedindo sugestão de pautas. Nós temos nosso produtor, que é o nosso querido amigo Babá André de Xangô, tem a sua casa em Tramandaí, é quem nos auxilia produzindo o programa, pautando as matérias, tá? Sempre de acordo com aquilo que ele acompanha no movimento das redes sociais, para trazer o conhecimento. Deixo aqui o meu agradecimento, porque o André é uma pessoa ímpar para nós, porque além das suas atividades religiosas e pessoais, dedica um tempinho para preparar a pauta para nós. Tá? Então, a todos um bom dia, queria agradecer mais uma vez a presença. Meu pedido, fique aqui com nós. Bom dia, Eric Rolf. Bom dia, bem-vindo todos. E Eric Rolf, vamos dar um bom dia. É o Shell? O bom dia, Eric Rolf? Bom, é o Shell ou não? Não é o Shell, né? Não é o Shell. Bom, por que eu fiz isso, pessoal? Para provocar ele, tá? Nosso programa hoje vai falar sobre traduções no batuque. Mas afinal, nós louvamos orixás, cantamos para os orixás, cantamos errado muitas vezes, que queira ou não queira, né? A gente vê comumente, em muitas casas, cantar errado, a colocação da palavra incorreta, né? Alguma tomacaca. Existe conceitos errados, mas não é eu acredito que seja mais por não ter acesso, né? Ou não ter tido acesso ao que nós temos hoje. Bom, nosso programa hoje fala sobre essa questão das traduções do batuque. O que realmente cantamos? Linguagem, memória e ressignificação nas cantigas afro-brasileiras. O programa, através do Eric, tem a intenção de trazer para vocês o entendimento daquilo que nós louvamos, nossos louvores, nossas rezas, tá? Mas afinal, quando você vai numa casa de batuque e canta lá, né? Ele é o Amacheri Onibar. O que significa? Estamos trazendo um dialeto da cultura afro através do Yorubá. E automaticamente, quando se canta essas rezas, se louva os orixás, elas devem ter uma tradução. A intenção hoje é isto. Lembrando mais uma vez, talvez algumas colocações nossas não sejam exatamente o que você, Babá ou Iá, interpreta ou entende. Nossa intenção não é afrontar os vossos princípios.
Dito isto, Eric Rolf, vamos ao trabalho. Tudo bem contigo, Eric? Tudo bem, tudo bem. Como é que está a casa de Oxalá? Tá indo. Tá bem? Caminhando bem, obrigações, funções lá de religião, batuque labá, batuque antigo, né? Batuque labá. Lembrando a vocês, né, que o Babá Eric tem uma casa muito bonita, uma estrutura muito bonita, né, na Zona Sul, e é um trabalhador sério, muito rígido. Ele é muito rígido aos princípios dele. Isso na religião é muito bonito. Primeira pergunta, Eric Rolf. É possível traduzir as cantigas que nós cantamos no batuque? Bom, primeiramente, abrir a mente, né, e acalmar o coração, porque as coisas podem ser diferentes. Segundo os nossos registros, né, até 1935, mais ou menos, tínhamos registros que Pai Antoninho da Oxum, Pai Valdemar, Mãe Emília e um monte de sacerdotes tinham ali o domínio do idioma, porque ou conviveram com os escravos, né, e aprenderam o idioma, ou já nasceram entre eles ali e tinham o domínio do idioma. Então, veja, há registros, inclusive, que muitas cantigas que cantamos hoje, né, foram ensinadas pelo próprio Chapanã, do pai Manuelzinho do Chapanã. Entre eles, muitos outros que dominavam o idioma. Entretanto, por volta de 1935, 32, eles começaram a falecer. Tipo, a mãe Emília, em 32, Pai Antoninho nessa época também, Príncipe Custódio em 35, Pai Valdemar em 35. Então, os antigos começaram a partir para o Orum. O que ocorreu? Os mais novos, por não dominarem o idioma, começaram a criar cacofonias. E cada um entendia de uma forma e começaram a tirar as cantigas diferentes, né? E isso vem se arrastando por anos. Imagina, de 35 até 2026 é muito tempo. As pessoas já têm a dificuldade por ser um idioma tonal e por ter já uma dificuldade entre entender as cantigas. Então, veja, há uma dificuldade para que se possa hoje traduzir, porque já está muito desfragmentada, já tem muita corruptelas e transformações, mas isso só não ocorre no batuque. O candomblé também sofre isso. Isso é comum porque as pessoas não dominam o idioma iorubá. E é um idioma difícil, porque é fácil. Quando nós vemos no Brasil um chinês, um japonês, um árabe, ele mantém o sotaque. Às vezes até algumas palavras na hora da pronúncia acaba sendo diferente, né? Então isso é comum também ocorrer com o idioma iorubá. Perfeito. Entendeu? Então, no teu entendimento, dentro do princípio dos limites da tradução literal, ela não ocorre literalmente, né? Nós não traduzimos literalmente o que a reza fala. Não. A gente já começa com essa questão. Eu sei que é muito comum chamarem de reza, mas são orins, são cantigas. É diferente uma dura e uma orim, porque as orins são cantadas ali na roda, são entoadas ali. Muitas rezas também são cantadas, mas nesse caso se tratam de cantigas. Eu sei que é muito comum no batuque chamarem de rezas, mas são cantigas. Há uma diferença entre entre as cantigas e as rezas. E não é possível nenhuma tradução, porque já começa que temos palavras que elas possuem uma semelhança, mas a entonação vai fazer diferença na hora da tradução.
Então, assim, nenhuma cantiga é possível traduzir. Mesmo porque elas já não fazem sentido, tem muita mistura de português, tem muita mistura de outros idiomas ali no meio, então não é possível traduzir. Há possibilidade de ressignificações, que não é o caso dela. Talvez, né, Eric, como a língua foi preservada pela oralidade dos antigos, né, os fonemas sofreram adaptações ao longo dos séculos no Brasil. E aí ocorreu essa alteração, né? Sim, nós temos muito a questão de homógrafos que possuem a mesma grafia, mas são com significados diferentes, que nem padi, e que é estar rachado no fundo, né? Ou padi ser a causa de algo, né? Nós temos também homófonos, que são a mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes, como pá, matar, pá, apagar, cortar, entendeu? Paná, paná, o bombeiro. Então, o pá. Aí nós temos pá, que paná, ele apagou fogo. Pá, que evita uma disputa. Pá, ou pá, que de uma vez. Então, são palavras que tem muito disso dentro do Iorubá. A mesma coisa ocorre dentro por exemplo, os pais estão reunidos para a reunião ali na escola e o país está em festa. Então, veja, há uma semelhança, inclusive no português, dessa diferença. Só que no Iorubá tem muito mais palavras e por não conseguirmos, às vezes, dar a mesma entonação, pode ocorrer um perigo aí entre pensar que está falando uma coisa e está, ao mesmo tempo, falando algo totalmente contrário. Deu para entender. Bom, afinal, qual idioma cantamos hoje? As cantigas que cantamos hoje no Batuque pertencem exatamente ao Iorubá tradicional ou já representam uma linguagem afrodispórica transformada ao longo do tempo. A intenção aqui é explicar a mistura linguística, tá? Falando sobre fonética preservada e modificada e introduzir um conceito de linguagem ritual afro-brasileira. E aí, qual o idioma cantado hoje, que cantamos hoje? Olha, por algum tempo a gente ouvia os tamboreiros até comentarem, os sacerdotes comentarem, que seria um Iorubá arcaico que não teria uma tradução por ter se perdido. Mas, gente, não é um Iorubá arcaico, porque o Iorubá, ele se forma e ele tem ali as palavras. O problema é que, por não dominarem o idioma, por não termos ali nem sacerdotes, nem tamboreiros que dominassem o idioma atualmente, então muitas palavras, como por exemplo, ibalé, chegam até a pronunciar guibalé. Por quê? Por não terem ali o conhecimento do alfabeto, das palavras, da própria regra gramatical ou da fonética. Então, isso dificulta muito. Então, assim, o idioma hoje falado nos terreiros é algo particular, que as pessoas foram ali perdendo o idioma. Há uma mistura entre português, que, né, a gente ouve, às vezes, o pessoal cantando Aliança de Oiá, quando, na verdade, não tem nenhuma aliança de Oiá na cantiga, mas chegam a cantar Olha a Pemba do Babá, que não tem nada a ver ali com o idioma. E muitas vezes, quando, inclusive, a cantiga Ogumacá-Macá, que as pessoas já trocar de Ogumacá-Macá, cabecile, eles já trocar para Ogumocó-Mocó e vão trocando. Isso, o próprio Pantiovila, um tamboreiro bem antigo, conceituado, ele comenta numa postagem que cada escola ensina a seu modo uma cantiga.
Bom, se ensina o seu modo a cantiga, não estamos falando do ritmo, que o ritmo permanece o mesmo. O toque, ele vai ali seguir uma regra. Porém, a cantiga, as palavras, elas modificam de uma escola para outra. Então, não é a mesma cantiga, não estão cantando ali nada com nada, é um folclore que é repetido e que é representado a cada batuque. Por isso que os mais novos hoje, né, criticam muito os mais antigos, só que os mais novos têm toda uma estrutura de acesso à dialética, de acesso à cultura, que os antigos não tinham, porque eles recebiam pela oralidade. O pai cantava errado e ensinava errado. E assim sucessivamente, né? Então, essa é a questão de, muitas vezes, numa casa, você ouvir uma reza e achar que está errado, né? Que a pronúncia está errada. Mas não é por ignorância, é por oralidade, perfeito? Bom, Eric Rolf, como identificar o significado correto? Quando encontramos palavras semelhantes em diferentes contextos e cantigas, como identificar qual seria o significado correto dentro do fundamento ritual? A intenção qual é? Explicar o contexto ritual e fonético, falar sobre a regionalização e deformações sonoras e mostrar dificuldade acadêmica e religiosa. Essa pergunta é profunda. Vamos entrar nos acadafros, que são os acadêmicos, né? Eles estão usando IA para essas supostas traduções, para essas supostas traduções das orins. Isso não ajuda em nada, porque a IA, ela vai pegar aquela cantiga e já não tem ali uma sonoridade. Então, ela já vai entender todo atrapalhado, já vai se confundir, vai se atrapalhar. Não tem como pegar essas cantigas, transcrever e depois tentar na IA reconstruir para o Iorubá também, porque a IA, ela não vai entender o conceito ali, ela vai tentar reconstruir algo, mas assim, não vai chegar próximo. Pior, quando pega o Google para tentar fazer as traduções. Isso também não resolve nada. Muitos acadêmicos, doutorados e professores estão criando mitos, itãs, cantigas e oriques, então a dura, estão tentando fazer tudo isso com IA. Não funciona, gente. Existe um trabalho do Motobatalá, que são as cantigas, tá? Que ele sentou com um nativo, pegou cada cantiga e foi reconstruindo, ressignificando. Não são as originais, não são traduções das originais, mas é um trabalho de ressignificação. Neste caso, como foi reconstruído com o nativo, possui validade. Porém, entretanto, essas cantigas, para que tenham validade as suas traduções, precisam seguir ali a regra gramatical e a fonética de cada palavra e seguindo também ali a melodia. Com isto, é possível chegar a possíveis traduções. É possível respeitar, mas não adianta a pessoa continuar cantando de qualquer jeito o que ela vem cantando e achar que está traduzindo. Há supostas traduções, inclusive comercializadas, que isso também é um problema, porque vendem algo que não se trata daquilo. Comercializam algo que não há uma tradução. Então, se querem fazer um trabalho, os mais novos hoje também não dominam o idioma, babá. Os que eles possuem acesso, poucas pessoas como a Oxum Ronquer têm ali curso, ela se comunica realmente, ela tem ali contato com o idioma e vem estudando
o idioma há um bom tempo, ela vem se aprimorando para poder, sim, falar no idioma, para poder se comunicar, para poder até se comunicar com os nativos. Foi o que eu fiz, uma pergunta. Fizeram uma crítica ao pai Antônio, que ele não sabia. Sim, ele não sabia o idioma, então ali ele tinha uma interpretação daquilo que ele pensava que seriam as cantigas. Só que essas críticas não são válidas, porque ele já não está mais entre a gente, então não podemos criticar. E eu perguntei, me apresentem um tamboreiro um mestre que realmente domine um idioma, que eu apresento para o nativo e ele vai conversar no idioma. Fora isso, nós temos pessoas muito empenhadas, com boa vontade, mas que não dominam o idioma e que não tem como fazer traduções, não tem como a gente ficar ali tentando montar traduções, tentando trazer traduções e criando palavras como sensu não é gamela, gamela é opon. Então, nós precisamos ter uma responsabilidade e, assim, não é o nosso idioma. Então, não vamos ficar vendendo supostas traduções. Te faço uma pergunta, Eric. Tu consideraria a cantar errado para o orixá como um erro formalmente gramatical por não entendimento, ou seria um sacrilégio para o orixá? Cantar errado para o orixá. Gente, veja, eu costumo dizer o seguinte, para os nossos estudos, para a nossa, o dia a dia, eu viro e falo, as gravações do Abelardo são as mais antigas que possuímos, né? Então, ela é a base daquilo que nós podemos estudar e trazer para dentro do terreiro. Por quê? São as gravações mais antigas, são os registros mais antigos que nós temos até o momento para podermos estudar. Tirando isso, há a possibilidade das ressignificações ali do Omotobatalá, né? Então, veja, nós, ao expressarmos e tentarmos fazer o melhor, trazendo informações, trazendo as cantigas, repetindo, veja, não é um sacrilégio, porque é o máximo que a gente tenta trazer e repetir. O que nós precisamos tomar cuidado são com essas tentativas de traduzir, como por exemplo, ou de mudar as cantigas, que a gente ouvia aquele bará, modo um, já começaram bará, vodo um, mudando, achando e criando novos conceitos que se distanciam das cantigas cada vez mais. Então, assim, o sacrilégio não está em você tentar repetir, tentar trazer ali para o orixá aquilo que você entendeu, mas de pessoas oportunas querendo mudar as cantigas para poder dizer, eu sei a tradução. Não sabem. Não sabem essa é a realidade, não sabem, porque não tem ali o controle e também não tem a ciência ali do idioma. E essas supostas traduções pegam o trabalho do Omotobatalá, traduzem para o português, acham que estão cantando uma coisa e estão cantando outra coisa que não tem nada a ver com as traduções, entendeu? Isso é um sacrilégio. Entendeu? Resumindo, então, o dialeto comumente falado na Nigéria, perfeito, seria corretamente entendido. Quem se especializar no Urubá da Nigéria vai entender todo o dialeto do que se canta lá. Agora, se eu trago para cá, na verdade, aí muda alguma coisa realmente, né? Sim, gente. Olha, assim, é muito engraçado. A gente pega qualquer gravação de um tamboreiro, mando para a Nigéria, peço para eles darem uma olhada e tentar traduzir alguma coisa. Eles não conseguem, porque são um monte de palavras soltas que não fazem sentido e que
muitas vezes não tem nem, que nem a palavra ibá, que a pronúncia já está ali corrompida. Com isso, eles acabam não tendo ali como traduzir, e qualquer nativo vai falar, eu não estou entendendo, entendeu? E o que ocorre? Aí a gente apresenta para eles. Aí eles falam, não, mas não tem nada. Daí, mas eles sabem o que estão cantando? A gente fala, não, as pessoas não têm conhecimento do idioma. Aí eles ficam assim, eu pensei que eles sabiam que estavam cantando. E fica aquela coisa assim, mas eles não sabem. E os nativos ficam ali chocados. Agora, não adianta pegar essas cantigas e levar. Encontramos, sim, palavras em Iorubá que estão ali soltas, mas não tem como a gente reconstruir ali para fazer uma tradução, porque não tem ali uma sequência no nome. Então, essas palavras soltas, elas não compõem uma frase completa. Eu te faço uma pergunta, meu amigo. Isto também se aplica às rezas, todas as rezas, oriquis e tans do candomblé também? Tu entende que existe também uma modificação do dialeto? Sim, esse problema não ocorre só com o batuque, com os outros segmentos também. O Altair do Ogum, ele fez um trabalho de ressignificação também, né, das cantigas. Por quê? Isso também ocorre por não dominarmos o idioma, por termos dificuldade com o idioma. Então, isso, às vezes, eu ouço ou o babá ouve alguma palavra, entende de outra forma e na hora da pronúncia acaba passando de outra tonalidade, que é muito tonal, conforme já falamos, o Iorubá, e acaba passando, outro que vai ouvir já acaba passando de outra forma. Pode ver que muitos tamboreiros acabam começando uma cantiga de um jeito e as pessoas vão repetindo, porque elas já estão acostumadas, e aí ele é obrigado a voltar naquela cantiga, na forma antiga, e acaba ali já tendo uma mistura. Então, tem muita dificuldade, muito problema, não só no batuque, no candomblé, outros segmentos também. Uma que está um pouquinho mais atualizada por ter mais adeptos chegando e por ter um problema que é ali não poderem fazer iniciações de Ifá sem ter o nativo junto, porque os iniciados e os sacerdotes aqui precisam de um nativo para validar as obrigações, né, de Ifá. Então, ali, por terem ali nativos, então o Ifá é uma das religiões contemporâneas que está mais ali próxima, mas porque eles têm o auxílio dos nativos. Nós já não possuímos isso, porque não temos ali os nativos acompanhando, e não precisamos também das nossas religiões, nem do batuque, nem do candomblé, porque são religiões estruturadas no Brasil, apesar da dificuldade do idioma, elas preservam muito, mas muito mesmo, conceitos, tradições e até alguns costumes que ali é praticado na Nigéria. Teve uma polêmica, 10 dias atrás aí, né, sobre essa questão. Existiu sobre 2 babalorixás aí, né, o 3, discordando de uma reza da Oxum, que afinal da reza da Oxum, ela, acho que era Xangô e Bede, eu acho, e eles entendem que aquela reza não tinha nada a ver uma coisa com o Oxum não tinha nada a ver com aquela reza. E eles discutindo, e não chegou ao consenso. Através do quê? Do entendimento do dialeto. Então, nem eles mesmos conseguem se entender nessa questão, né, Babá? Sim, é aquela questão que o Panchovila fala. Cada escola de tambor ensina a sua cantiga a seu modo. Porém, entretanto, é importante destacarmos o seguinte. Se estamos num
ritual de orixá, se estamos, perdão, cantando para orixá, então não tem como misturar Dandalunda, não tem como misturar Inquice, que não tem nada a ver. Não tem como, né? Bom, vamos agora para a ressignificação e palavras tradicionais. Agora é bem polêmico a colocação, porque nós vamos falar algumas palavras comumente usadas, como eu já usei, inclusive, também, tá? E a tradução literal não tem a ver com aquilo que nós falamos, tá? Palavras muito comuns nos terreiros, como Oxel. Oxel era uma expressão que nós usávamos em 1970, quando um orixá falava com a gente. Ele falava com a gente dizia Oxel. Quando o orixá aspergia a quartinha, nós dizíamos Assagel. Perfeito? E pelo entendimento que nós temos aqui, tá? Oxel, Goa ou Foribalé deve continuar sendo utilizada mesmo quando não existe consenso sobre suas origens ou traduções. Ressignificações são válidas dentro da tradição, trazer o debate sobre a tradição viva, explicar ressignificação cultural e diferenciar fundamento de invenção. A palavra Oxel. Eu tive um momento até meio constrangedor, que foi o seguinte: eu fazendo ali no Ilê-Ifá um curso de introdução ao idioma Yorubá. E o professor Larry, terminamos ali a primeira aula, eu terminei e falei Oxel. Ele parou, ficou branco, olhou para mim e falou, mas por quê? Eu falei, o quê? No meu entendimento, eu estava agradecendo, porque era o que ensinavam para a gente. No entanto, essa palavra, ela soa como é uma expressão depreciativa, tipo, oh, que pena, ou não tem algo melhor para oferecer. Isso para o professor que acabou de dar uma aula, eu virar e falar Oxel, foi uma situação muito desagradável que ocorreu. Né? E ele explicou, eu expliquei isso, a situação, falei, pedi desculpa, né? Oferi de mim, né? E a gente esclareceu, né? E eu venho explicando que essa palavra, ela é uma expressão depreciativa. Não sabemos por que isso começou a ser usado dentro do batuque. Talvez uma corruptela de Exaum, mas Exaum também não seria adequado, porque não é usado religiosamente. Então, não sabemos por que começaram a usar essa palavra, ou se de axé passar para Oxel e criou esse desconforto. Eric, será que não era porque axé significava força e trocar axé por Oxel, de repente? Não seria? Pode ser que começaram a trocar Oxel, o axé por Oxel, e axé pode ser usado a qualquer momento. Axé é força. Axé é força. Axé, eu não gosto dessa expressão, mas pode ser usado como amém. Mas não gosto dessa expressão, não gosto de usar dessa forma a palavra axé. Mas, para as pessoas entenderem. Goa. Queriam falar sobre perdão, família. Não tinha uma palavra, que criaram um vocabulário, Goa. E Foribalé. Não tem ligação Goa com a corruptela da cultura? Não tem nenhuma ligação? Nem com os bantus, nem com os Fon, nem com os Yorubá. Muito menos, né, chegar também a palavra Foribalé. Quer dizer, eu ponho a minha cabeça no chão. Não tem nada a ver com Egum. Isso começaram a usar por Ibalé. Aí acharam que seria, mas não tem nada a ver, gente. Então, todo mundo é livre para criar um vocabulário próprio. Porém, Foribalé é o ato de pôr a cabeça no chão. De quando a gente canta para determinados orixás, a gente se abaixa e põe a cabeça no chão. Eu fiz Foribalé. E não tem nada a ver com o segmento
dentro da cultura de Exu, que já estão usando aí Furibalé dentro da linha de Exu. Olha, veja, as pessoas criam vocabulários próprios. É esse caso que criaram ali uma suposta tradução para isso, mas Furibalé é o ato de pôr a cabeça no chão. Não tem nada a ver com Egum, nem com buraco, nem com nada. Então, desculpe, meu amigo, minha amiga, se você se apropria da palavra Furibalé para dizer que o seu segmento de Exu tem ligação com Furibalé, está se apropriando da palavra errada dentro de uma cultura que não é sua. Desculpe a minha colocação, sempre em cima do entendimento que recebemos através do estudo. O que realmente cantamos? Afinal de contas, Eric, aliança é de Oiá. Oiá Caruru. Já ouvi isso. Até acho que eu já cantei isso. Não vou mentir para vocês. Aliança é de Oiá. Aliança é de Oiá Caruru. Bom, diante de tantas transformações linguísticas ao longo da diáspora, afinal, o que realmente cantamos hoje no batuque? Uma língua africana preservada, uma memória ritual adaptada ou uma nova linguagem espiritual afro-brasileira? O objetivo é reflexão profunda, integrar tradição, memória e identidade. Ou seja, a nossa intenção é elevar o debate filosófico. Afinal, Eric Rolf, o que realmente estamos cantando nos nossos terreiros? Olha, com todo o respeito, tá? A fé de cada um, porque isso é importante. A preservação da fé, das tradições. Se nós voltarmos o tempo, nós devemos nos aproximarmos ao máximo ali das gravações do Abelardo. E já possuem ali uma adulteração e várias cacofonias, porque não tem ali um idioma, não tem ali uma... As cantigas já foram muito adulteradas. Eu peguei 4 tamboreiros cantando a Orim do Camuca e transcrevi cada trecho, cada palavra. Ali fica claro que cada um canta uma coisa. Entre os antigos, já falecidos, e os atuais vivos, a mesma cantiga, a mesma batida, a mesma melodia, só que com palavras diferentes. Então, não se trata da mesma cantiga. Não se trata ali de um idioma a qual alguns dizem que não tem tradução porque é um iorubá arcaico. Não tem tradução. Por quê? Por não dominarem o idioma, cantam ali as cantigas misturadas entre o português, também outras palavras de outros idiomas, não tem como identificarmos ali e apresentarmos, né, claramente. Mas se falarem, por exemplo, a caçá não é iorubá. Ele vem do uefo, né? Então, nós temos palavras ali que já estão misturadas, né? Isso ocorre pela falta do domínio e tudo mais, mas não tem um iorubá arcaico, não tem também nenhuma ali idioma que a gente pode falar que pode ser traduzido ou que essas cantigas possam ser, de alguma forma, um idioma ali puro. Então, o iorubá, no seu conceito gramatical, não seria nem primitivo e nem arcaico. Iorubá, desde a sua existência, não teve nenhuma alteração de conceito, de troca de dialeto, tá? Eu te faço essa pergunta com a seguinte colocação. Será que essa mistura de conceitos gramaticais na nossa cultura não seria, talvez, pelo
tempo pelos antigos, os bens antigos, né? Desde lá, Valdemar, né? Não seria pego um pouquinho de cada segmento, Fon, Benin, Daomé, e foram pegando um pouquinho de cada conceito, trazendo para cá e misturando tudo, Eric? Bom, não temos como atestar, nem que isso ocorreu, nem que ocorreu. Porém, é importante a gente destacar que os antigos, tá, eles possuíam conhecimento, e há registros disso, a gente encontra alguns registros, que eles possuíam ali o conhecimento do idioma dos escravos. Esse conhecimento do idioma dos escravos, eles já vinham ali misturando palavras e etc. Porém, o que ocorre? Nenhuma nação afro-brasileira representa nenhuma nação africana. Então veja, o queto do candomblé não representa nenhum estado, nenhum povo, nenhuma etnia. O povo Jeje, a denominação Jeje é de estrangeiros, ou seja, os japoneses são Jeje, os brasileiros são Jeje para eles. Então, não existe nenhum povo, nenhuma etnia chamada Jeje dentro ali de um território africano. Muito ao contrário, né? É Jeje porque nós somos de fora, não de dentro, né? Justamente. Então, nenhuma nação afro-brasileira, ela compôs aqui a nossa... nem o batuque, nem o candomblé. Ambos nasceram praticamente na mesma época, né? Ele por volta de 1800, e não tem nem batuque, nem candomblé em nenhum lugar da África. Nada veio pronto de lá. Então, essa formação do idioma também ocorre aqui com os próprios escravos que poderiam ter misturado algum idioma, alguma coisa. É possível a gente, se pegarmos uma cantiga, nós encontramos as palavras do idioma iorubá. Só que, como eu dei exemplo, inclusive, não tem como a gente reconstruir ali, com base num achismo, achando que vai fazer uma ressignificação ali da cantiga. Podemos fazer um trabalho, mas não é com base em IA, muito menos no Google ou dicionário, ali sem ter um nativo nos acompanhando e nos orientando. Então, qualquer tentativa dessa é um erro pior do que as cantigas atuais sendo cantadas da forma que elas estão sendo cantadas, entendeu? Tu me dirias, então, que viesse alguém da Nigéria, algum sacerdote da Nigéria, viesse nos visitar aqui. E nós faríamos uma homenagem para ele, cantando de Bará Oxalá. O que ele ia dizer? O que ele ia sentir? Nada, ele simplesmente não teria ali, ele não entenderia nada do que estamos cantando. Ele iria identificar uma palavra ou outra, que é o que ocorre. Eu já mandei para a doutora Paula, pedi para ela mandar vários, para vários nativos, para ouvir as cantigas. Mandei cantigas do batuque, mandei cantigas do candomblé, para poder misturar, para ver se identificava alguma delas, e não foram identificadas, nem do batuque, nem do candomblé. Por que eu fiz isso? Para que o nativo ele não tivesse só o contato com as cantigas do batuque. E ele retornou ali que eram palavras, ele identificava palavras, mas não fazia sentido, porque não tinha uma sequência. É possível a gente entender algumas cantigas, é possível também ressignificarmos as cantigas, e se trata de ressignificações que não são as originais, e sim ressignificações, e começarmos a cantar ali mais próximo. Porém, as originais, que são as antigas, que nem a história do Chapanã, do Pai Manuelzinho, que ele mesmo ensinou muitas cantigas que a gente canta até hoje, que nem nesse caso, essas cantigas, elas não se perderam, né? Então, não tem como ali. Se eles chegarem aqui, é o que ocorre quando a gente manda. Eles vão entender
algumas palavras, vão entender ali uma coisa ou outra que está falando sobre orixá, mas não vão traduzir. Respeitando todos que em redes sociais procuram traduzir rezas, procuram explicar dialeto, tá? No teu conhecimento, somente um estudo profundo através da história, da cultura e da dialeticidade iorubá é que tu vai conseguir entender exatamente o que é correto e o que está errado naquilo que nós cantamos em nosso terreiro. Por quê? Como tu falou, eu acredito que muito estudo que é feito hoje, eu acompanho muito várias pessoas, né, que se intitulam conhecedores do dialeto iorubá e que vêm para as redes sociais explicar rezas, tá? Esse conhecimento não se dá somente sobre esses estudos práticos de internet. É isso aí, Eric? Sim. Volta àquela questão dos acadafros com diplomas de doutorado e tudo, criando ITAM, criando traduções com base na IA. Gente, a IA não vai lhe trazer uma tradução, não vai reconstruir mito, porque falta a estrutura adequada ali. Então, fica nítido que é um trabalho muito primário. E não dá para apresentar isso para nenhum nativo. É muito fácil. Essas pessoas que querem fazer um trabalho e querem trazer ali traduções e vendem traduções e tudo mais, eu tenho como colocar com os nativos e conversem fluentemente ali com os nativos. Não tem problema. É só apresentar e aí eles tiram as dúvidas deles no próprio idioma, como a Oxum-Ronqué faz. Bom, Eric Hoff, considerações finais sobre o teu entendimento, tá? Para nós termos uma reflexão profunda, né? Integrando tradição, memória e identidade da nossa cultura, né? O que fica aí o teu recado sobre essa matéria tão polêmica? Olha, é muito importante a gente procurar manter o mais próximo ali do que nós temos as gravações mais antigas, que até o momento são as do Abelardo. Independente do tambor não estar afinado ou não, de ele começar a cantiga e depois outros começarem a cantar, aquelas são a base para estudarmos. Então, essa é a primeira. Ninguém, assim, está impedindo de ressignificarem, porém, não é com base na IA, não é com base em dicionário e também não tem como fazer traduções do que estão cantando, porque não tem como reconstruir ali as cantigas para uma suposta tradução com algo que não consegue nem dominar ali a gramática do que estão fazendo. Querem fazer um trabalho adequado? Peguem um nativo, sentem ali, façam um trabalho elaborado e apresentem para a sociedade contemporânea. Muito válido e eu apoio isso, apoio que façam as ressignificações. Porém, são ressignificações, não se tratam das originais. E que façam isso com um especialista, com alguém que entenda realmente do idioma. Considerações finais do Divente Consagrado sobre o tema de hoje. Meu amigo, minha amiga, não se envergonhe se você não sabe pronunciar corretamente uma reza, se você não foi ensinado a cantar corretamente. Mas, meu pedido, não acrescente em uma reza, em um louvor, aquilo que você não sabe o que está acrescentando. Para isso, existe hoje, sim, várias formas.
Existem vários estudiosos da nossa cultura, Eric Rolf é um deles, perfeito, para você se valer. Não quero cantar mais errado. Aí, veja qual é o seu lado, porque tem mais essa polêmica, né, Eric, de lado. Nós não falamos sobre isso. Troca também dentro dos lados da cambinda, pro Jeje, pro Oió, troca também essa questão, né? Não troca o idioma, só o ritmo que modifica. As cantigas são as mesmas. Não é o idioma, eu digo palavras que eu canto na cabina que eu não canto no Jeje, eu não canto no Oió. Não tem as cantigas, como por exemplo, do Camuca não canta na maior parte dos segmentos, são as cantigas. Porém, o que muda é o ritmo. O que estão tentando fazer é uma reafricanização ali do Jeje, tentando transformar em vodunces. Mas, gente, isso é uma descaracterização do batuque. Se querem se tornarem voduns, deixem de fazer batuque e passem a fazerem um candomblé vodun ali, que aí está mais próximo daquilo que fazem. Matéria para outro programa ao nosso querido produtor. Inquice, vodun e orixá. Afinal, diferenças. Então, encerro nosso programa. Não acrescente palavras que você não sabe, aliás, né, não é acrescentar, não inclua palavras que não tenham sentido. Por exemplo, aliança é de Oiá. A reza não tem a ver com aliança. Oiá caruru. Caruru não tem nada a ver com a reza. Ogum matou macaca. Perfeito? Isto, sim, é uma agressão ao dialeto, porque Ogum não matou macaca nenhuma. Então, se você, meu amigo, está cantando errado, procure, né, se valer para, no mínimo, acrescentar ou incluir a pronúncia correta. Considerações finais, meu grande Eric Rolf. Olha, eu sei que as pessoas buscam oferecer o melhor para o orixá. E eu sei que as pessoas querem saber o que estão cantando. Nesse caso das cantigas ali, há possibilidade de pegar as ressignificações e terem uma tradução. Porém, peçam que com essas ressignificações elas venham ali também com as regras de fonética, gramaticais e tudo mais. Não basta só traduzir e achar que está ali traduzindo. Excelente semana para você, com as bênçãos dos nossos orixás, agradecendo a sua privilegiada participação e interação com o programa, que possa ser abençoado pelo nosso sagrado. E você que não sabia sobre as rezas, que você vai, muitas vezes, ouve e não entende, saiba que muitas vezes quem está cantando também não entende, não é só você. Não é o Shell, é a Xé. Perfeito? Então, para todos vocês, Eric Rolf, em nome de Oxalá. Axé. 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 Fique com nós no próximo programa, falando sobre o segmento Orixás. Orixá das Folhas. Afinal, é das folhas? Vem aí o 100.